Então, quando se fala em microcontroladores, a gente está falando de máquinas computacionais de baixo custo e que possuem a computação embarcada, ou seja, um componentezinho eletrônico ali, um circuito eletrônico pequeno, capaz de consumir pouca energia, de processar, de enviar dados, né? Sendo que assim, nós utilizamos o quê? Até agora, o Arduino, né? Então tá aqui, ó. Então utilizamos o Arduino que vocês já viram aqui, ó. O Arduino. Então nós utilizamos o Arduino. O Arduino, ele não é um microcontrolador, lembrando. Ele possui um microcontrolador. O microcontrolador é esse chipzinho aqui, ó. Isso aqui é um microcontrolador. Isso aqui é a plataforma de prototipagem. Mas o microcontrolador é só esse aqui. Então, se você quiser, por exemplo, fazer a montagem de um projeto de forma definitiva, você usa só um microcontroladorzinho, tá? Sendo que existem outros microcontroladores. Por exemplo, esse aqui é o Arduino, tá? Aí tem... Aqui, ó. Foi até bom que eu trouxe ele. Vocês já ouviram falar de PIC? O microcontrolador PIC? Quem já ouviu falar? Ninguém já ouviu? Pronto. Aqui é uma plataforma. Isso aqui é Arduino. Isso aqui é a plataforma PIC K150. Então ele possui um microcontrolador PIC. Então eu vou passar aqui para vocês. Ó. É o PIC 16F628A. Então tá aqui o microcontrolador. Isso aqui é a plataforma de prototipagem. O microcontrolador é só isso aqui. Por quê? Porque a plataforma de prototipagem ela facilita o quê? A prototipagem, já está dizendo, a prototipagem de projetos. Se eu quiser conceber novos projetos, eu utilizo ela. Tem aqui um cabo, ó, conecta aqui, ó, conecta no computador, tá? Isso aqui é um gravador de memória, tá? Então, na faculdade faz muito tempo. Tá? Acho que, não sei se vai dar tempo, acho que não, de a gente ver isso aqui, porque a gente vai trabalhar com a ESP32 LoRa, tá? A gente trabalha com Arduino e eu vou estar mostrando para vocês a ESP32 LoRa. Até porque também, isso aqui eu vou usar ainda, não sei ainda não, tá? Então, vai ficar para as próximas turmas, tá? Mas, futuramente, vocês vão acompanhar no canal, né? Então, tá aqui. Pronto. Aqui, ó. O PIC é esse aqui. Tá? E tem outros microcontroladores também. No contexto de internet das coisas, tem essa placa aqui, que é um pouco mais sofisticada, chamada de ESP32 LoRa, que é a que vocês estão vendo aqui, ó. A ESP32 LoRa. Para a internet das coisas, essa placa foi feita para a internet das coisas. Tá? Então, ela tem algumas características, depois eu vou mostrar para vocês as características dela, mas ela é uma placa feita para a internet das coisas. E aqui, ó, internet das coisas, ó, ela pode trazer benefícios, então, muitas possibilidades de criação de produtos, serviços e negócios por meio do monitoramento e controle, focando na melhoria de processos em diversas áreas industriais e agropecuárias, gerando muitos empregos na área de tecnologia. Então, ó, a primeira pergunta, a internet das coisas, ela pode trazer benefícios? O que é que vocês acham? Ela pode. Aí, quais são os benefícios e em que áreas? Então, por exemplo, criação de produtos. Então, existem produtos que serão desenvolvidos, concebidos com essa tecnologia. Então, você pode fazer um produto com a internet das coisas. Existem, na verdade, vários produtos no mercado já com a internet das coisas. Eu posso citar aqui um exemplo de, por exemplo, de projetos de rastreamento de ativos. Então, esses caminhões que fazem entrega de mercadoria, eles têm comunicação com a internet. Então, a empresa sabe onde aquele caminhão está, em qualquer lugar que ele esteja. Então, por quê? Porque tem algum componente ali que tem comunicação com a nuvem, e aí manda em tempo real a localização daquele ativo, né? Então, a internet das coisas está aí, sendo utilizada. Criação de produtos, desenvolvimento de serviços. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem empresas que já fazem entrega de produtos com drones, por exemplo, né? Então, assim, é uma tecnologia que vai gerar o quê? Um novo serviço. Então imagine que, poxa,
quando você quer fazer a compra de um produto, tem lá. Você quer receber como? Via Sedex, via correio, pode ter daqui a pouco, né, ser como via drone. Aí vai ser muito mais caro, por exemplo. Mas é um serviço que está oferecendo, tá? É carros autônomos, né? Eu estava vendo uma reportagem de caminhões autônomos em estradas, viagens mais longas, em que o motorista ele pode o quê? Se cansar, dormir e causar acidente. Que inclusive vários acidentes eles são feitos dessa forma, porque o motorista ele dorme, entendeu? E aí você tem o quê? Um caminhão autônomo ali que tem uma computação embarcada fazendo todo o processamento. Aí tem reconhecimento de imagens para reconhecer as placas, reconhecer se tem carro, reconhecer sinalização vertical, que são as placas, sinalização horizontal, que é o que está pintado no chão. Então você tem um benefício muito grande. Negócios, né? Então se você cria um produto, cria um serviço, você pode fazer o quê? Criar um negócio, né? Esse é automático. Por meio de monitoramento. Então, o simples fato de você... isso aqui é quase que um serviço de garimpar mesmo, né? Garimpar dados. Assim como a mina faz a garimpagem da mina, né? De minérios, né? Faz ali a extração de minério e depois faz o quê? O tratamento, né? O beneficiamento, né, do minério. Pode ser do alumínio, né? Você tem um minério que é chamado de bauxita, e aí depois ele vai passar pelo beneficiamento, e aí vai gerar alumínio e depois o alumínio, tá? Aí tem o processo da eletrólise, enfim, ali. É o beneficiamento. A internet das coisas é parecida. Você tem a extração dos dados brutos, que a internet das coisas faz. A principal vantagem da internet das coisas é isso aqui. Faz a extração dos dados brutos. Quantos dados existem por aí que o ser humano não tem capacidade e não é seguro para o ser humano fazer a extração desses dados? Seja porque está num lugar que não é adequado para a ocupação permanente do homem, ou seja porque é muito alto, ou seja porque a pressão, a temperatura, enfim, não é uma condição boa para o ser humano. Ou porque o volume de dados é muito grande, e para a gente ficar lendo o volume de dados, vários dados ali por segundo, ficaria algo impraticável. E aí você tem um componentezinho ali, ó, que vai fazer esse trabalho para você. Tá? Então ele está monitorando. Monitoramento e controle. Então além de monitorar, você pode já fazer o controle automático. Então você pode setar parâmetros na nuvem. Então, por exemplo, aqui, esse componente ele não só joga informação para a nuvem, ele também faz o quê? Ele recebe. E ele pode receber o quê? Um comando de controle, um sinal de controle. Ele pode estar conectado em alguma outra carga. Seja uma lâmpada, seja um motor, seja um relé, seja algum atuador que vá fazer o comando ou desacionamento de algum equipamento. Então ele pode enviar e receber, não só faz enviar não, tá? Ele faz enviar e receber. E esse envio e recebimento possibilita o quê? Monitorar, jogar para a nuvem, esse dado vai ser beneficiado na nuvem, essa informação, através de Big Data, inteligência artificial, o que for de processamento em nuvem, né? Computação em nuvem, que se chama Cloud Computing, né? E aí, o seu sistema na nuvem vai gerar um sinal de controle. Olha, faça isso aqui. Eu recomendo fazer isso. Então, isso tudo automático, tá? Então, monitoramento e controle focando na melhoria de processos, né? Então, por exemplo, várias indústrias, né? Processos em várias áreas industriais. Várias indústrias ainda têm cabeamento antigo, que poderia ser substituído por uma comunicação sem fio. E aí você pode perguntar, qual é o problema de ter um cabeamento? Tem vários, né? Interferência eletromagnética, é o fio que rompe, é um caminhão que passa e rompe aquele cabo, aí você perde a comunicação, tem vários problemas. Quando você tem a comunicação sem fio, qual é o problema? Claro que vai ter outros problemas, tá? Mas aí o custo-benefício é muito melhor. Você não vai ter uma interrupção de fornecimento ali do serviço, porque alguém rompeu o cabo, acontece isso muito. Porque tem interferência eletromagnética, né? Então, isso ajuda bastante. Inclusive, em áreas industriais, você, assim, para o cabo chegar de onde o sensor está até o controlador, por exemplo, o painel que vai mostrar a informação,
Muitas vezes você tem o quê? Repetidores, você tem caixa de passagem. Enfim, o custo de instalação é maior. O custo de manutenção é maior. Então, assim, a internet das coisas, ela reduz custo. É claro que nem todo sistema vai poder ser sem fio, mas a maioria pode ser. Áreas industriais, áreas agropecuárias. Por que áreas agropecuárias? Quem sabe me dizer assim, por que você... Hã? Por causa da distância. Quem aqui já entrou na área rural alguma vez? Eu não... Deixa eu ver se eu já entrei alguma vez. Se eu não entrei, mas eu já passei na frente de uma. Assim, eu já entrei numa casa, lá no interior de Salgadinho. Que uma casa era aqui, a outra lá, você via a casa bem pequenininha, distante. Então, por exemplo, ele tem várias terras. Não tem sinal de internet, não tem nada. Então, LoRa, e a gente vai ver aqui os benefícios, né? LoRa é a tecnologia ideal, né? Porque vai substituir, né, essa questão dele, por exemplo, dele ir até o local para ver a condição. Você pode ter um equipamento eletrônico que faça esse controle, tá? E faça esse monitoramento, tá? E emprego. Vocês estão estudando, estão no curso, sim, que se vocês se dedicarem, né, futuramente, claro que aqui no curso vocês vão sair tendo uma visão geral. Vocês vão sair do curso sabendo, assim, com a visão diferente daquela que vocês entraram. Mas vocês, se quiserem mesmo se aprofundar, vocês vão precisar se dedicar. Mas tem emprego. Tem emprego que nem se dedicando tem... Ou melhor, tem profissão, formação que nem se dedicando a pessoa consegue emprego. No emprego de vocês não. Na qualificação de vocês não. Se vocês se dedicarem, vocês vão conseguir. Tá? Então tá aí, a internet das coisas gerando muito benefícios, tá? E o principal de tudo, emprego. E a pergunta, qual a importância da internet qual a importância da LoRa na internet das coisas? Então, antes de falar, eu vou passar aqui para vocês, tá? Vocês pegam assim aqui, tá? Antes de falar da importância da LoRa, pega assim aqui. Antes de falar da importância da LoRa, eu vou explicar o que é LoRa, né? Então é muito importante saber o que é para... existem vários sinais de comunicação, né? Isso a gente estuda em informática industrial, mostrando que existem vários tipos de comunicação entre os computadores. Existe a comunicação com fio e existe a comunicação sem fio. Comunicação com fio, cabo Ethernet. Isso aqui é outro tipo de comunicação sem fio. Quem sabe qual é esse? Ó, quem sabe qual é esse? USB. Nos modelos mais antigos aí, se você vê a impressora, você vai ter o RS232. Então, assim, o cabo de internet é RJ45, né? Tem os cabos azul aí, ó, no computador RJ45. Telefonia. Muito bem. Então, assim, esses tipos de comunicação são comunicação com fio. Então, você vai precisar de um meio físico sólido, ou seja, que você pode tocar para ter a comunicação, tá certo? Qual é a vantagem? Tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? A vantagem, aí tem a fibra óptica também. Qual é a vantagem? A vantagem é a alta taxa de transmissão de dados. Então, por exemplo, quando você está falando com uma comunicação USB, a velocidade aqui de comunicação, de taxa de transferência de dados é absurda. Quer ver um exemplo? Pega o teu celular, se tiver um vídeo de 1 GB, no máximo 30 segundos, você consegue transferir do seu celular para o computador. Em 30 segundos ele transferir 1 GB, por exemplo. Vê, é muito rápido. Agora, tenta fazer o download pela rede Wi-Fi de um vídeo de 1 GB para o seu celular. Veja quanto vai demorar. Não vai demorar mais? Por quê? Porque a taxa de transmissão de dados é muito menor. Então, assim, a comunicação com fio ela tem a vantagem da velocidade. Mas a desvantagem dela qual é? Quais são? Felipe. Hã?
Qual a desvantagem da comunicação com fio, Felipe? Interrompida. Pode ser interrompida, rompida, né? Sofre por várias coisas do tempo. O tempo, manutenção. Limitação de distância. Isso, limitação, distância. O custo. Quanto maior a distância, maior o quê? Quantos metros de cabo? Poxa, e detalhe, limitação mesmo. Mesmo se você tiver dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro para jogar um cabo de 1 km de USB. Não pode. Sabe por quê? Porque cada tipo de comunicação com fio tem uma limitação de distância. Então, por exemplo, o cabo Ethernet. Até 100 metros. Aí tem até uma limitação. Cabo... Tem gente que coloca um pouquinho a mais, mas a maioria sempre coloca menos que 100 metros. Isso. E tem uma explicação para isso. Quando você tem um cabo, aí a gente vai um pouco para a eletricidade, tá? Quando você tem um cabo, vocês podem pegar as cadeiras ali, tá? Sentar aqui, acho que é melhor. Deixa eu pegar essa cadeira aí. Quando você tem um cabo, ó. Quando você tem um fio muito grande, ó, preste atenção. Quando você tem um fio muito grande, um fio muito grande, ele se transforma em algo chamado de antena. Um fio muito grande, ele se transforma em uma antena. E a antena, ela pode sofrer interferência das ondas eletromagnéticas que estão no ar. Então, quando você tem um fio muito grande, você sofre mais interferência, porque ele vira uma antena. Todo fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao redor desse fio. Então, ele pode gerar mais interferências e o que acontece? Vocês vão pagar eletrônica digital ainda. Mas a comunicação de computadores se resume em 2 níveis lógicos, 0 e 1. E quando você tem interferência, o 0 pode se tornar 1 e o 1 pode se tornar 0. Você vai ter corrente induzida, vai ter onda eletromagnética, o campo eletromagnético vai corromper aquela informação. E ao invés de você ter 10001, você pode ter 100000. Porque aquele bit ali, decorrente à interferência eletromagnética, ele mudou de 0 para 1. Então, todas as comunicações com fio têm limitação de distância por conta disso. Diferente da fibra óptica, tá? A fibra óptica, ela não sofre interferência eletromagnética porque é a comunicação pela luz, tá? E aí você só vai precisar de repetidores para recuperar aquele sinal. Mas ela não sofre interferência eletromagnética. Enfim, quando você trata de comunicação com fio, você tem várias limitações, tá? Comunicação sem fio tem várias vantagens. A primeira vantagem é que você não tem um fio, tá? Já está falando, sem fio. Existem vários tipos de aparelhos que nós utilizamos. Fones de ouvido, ou melhor, alto-falante, né? Headphone, celular, aqueles fones de ouvido pequenininho. Funciona com uma comunicação sem fio. É a onda eletromagnética que faz essa comunicação. Então, veja, tudo é onda eletromagnética. Mas, dependendo da frequência, ela recebe um nome. Tá certo? Dependendo da frequência que essa onda eletromagnética está operando, ela recebe um nome. E aí tem várias. Tem o Bluetooth. Não é? Vocês conhecem Bluetooth? Todo mundo conhece Bluetooth? Teve uma atividade falando sobre o Bluetooth agora. Pronto. Qual a disciplina? Hã? Interessante o Bluetooth. Internet das coisas. Internet das coisas. Ah. Vocês apagam a letiva aqui? Qual a disciplina? Internet das coisas. A disciplina é essa, Internet das Coisas? Ah, legal. Então você já... É bom saber que eu já posso falar mais coisas aqui. Então, assim, Bluetooth, você tem Wi-Fi. Basicamente, o Wi-Fi todo mundo conhece. Tem o roteador da sua casa lá. Aquela comunicação sem fio é chamada de quê? Qual é a senha do... Qualquer lugar que você chega, qual é a senha do Wi-Fi? Tá? Então você tem a comunicação sem fio Wi-Fi. E tem outros tipos de comunicação sem fio. Normalmente, essas comunicações que eu falei aqui, elas operam em uma região de alta frequência. Então, por exemplo, o Wi-Fi do roteador da nossa casa normalmente opera na região de frequência de gigahertz.
Então, por exemplo, 2.4 GHz, 5 ponto alguma coisa GHz. Então, é assim, na ordem de grandeza de GHz. Já a comunicação Bluetooth opera em outra frequência. Sendo que essas frequências, elas, assim, o Bluetooth consome pouca energia, tá? Então, o Wi-Fi consome muita energia, porque ela tem uma frequência muito elevada, consome muita energia. O Bluetooth consome menos, mas tem outra tecnologia sem fio que consome menos ainda, que é radiofrequência. A radiofrequência... Oi? Radiofrequência. Radiofrequência tem vários tipos de comunicação. Quer ver um exemplo? Vocês... Todo mundo aqui já foi criança. Quem aqui já teve um carrinho com controle remoto? Alguém já teve aqui aquele carrinho com controle remoto? Pronto. Como é que o controle remoto... Mas vocês sabem qual é, né? Que tem uma antena bem grande, que fica balançando assim, né? Eu nunca tive, não. Pronto, já teve... Pronto. Eu nunca tive, não, por isso. Então, esse tipo de comunicação é chamado de radiofrequência, tá? Ali não é Wi-Fi. Ali, com certeza, não é Wi-Fi. Ali é radiofrequência. E a radiofrequência tem várias... Além de ter o baixo consumo de energia, você tem várias frequências que operam ali, tá? Então, por exemplo... E detalhe, quando nós falamos de frequência, né? Você tem... Ainda não falei. Mas os sinais de televisão, sinais de TV, sinais de rádio... Inclusive, tudo homologado pela Anatel tem uma região de frequência para operar. Então, por exemplo, normalmente a rádio FM é o quê? De 89 MHz até quanto? Se for FM, né? Modulação por frequência, FM. 89 até 107. Se for AM, modulação por amplitude, aí você tem alta frequência lá. Então, assim, tudo homologado. Aí aqui, ó. Vocês estão lembrados desses módulos que a gente trabalhou, né? Isso aqui é radiofrequência, que funciona com 433 MHz. Tá? Isso aqui é radiofrequência LoRa, que funciona de 800 a 900 MHz. Tá? Tem uma região de frequência, tá? A gente vai ver depois. Mas ele fala aqui, ó, tem 433, 470, então você pode modular. Uma característica das 32 LoRa é que você pode mudar a frequência de operação dele. Então, isso dá um benefício muito grande. Por quê? Porque assim, ó... Pode falar. Oi? Qual seria a variação de frequência dele? Então, dependendo do LoRa, aqui você tem aqui de 433 a 470, tem LoRa que funciona até 900, então vai depender do LoRa que você está utilizando. Não dá pra gente fazer isso manual? Não, aqui provavelmente é só via software que você faz essa programação. Então, por exemplo, ó, Ele já vem programado essa para trabalhar essa frequência aí? Ou você pode... normalmente ele deve vir programado com a frequência padrão, mas via software você pode modular. A alteração dessa frequência, você consegue aumentar a distância para chegar ao sinal, é? Veja, se a gente for olhar a questão de fisicamente, né, para uma onda, tem lá a fórmula velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda, tá? Velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda, né? Que é o famoso V é igual a F lambda. Então, se você aumenta a frequência, você necessariamente diminui o comprimento de onda. Eles são inversamente proporcionais. Se você diminui o comprimento de onda, você reduz o alcance. Então, sinais com mais frequência têm um alcance menor. Então, assim, o Wi-Fi tem uma frequência maior, portanto, ele tem um alcance menor que isso aqui. Entendeu? Porque você... Pronto, lembra que a gente viu a senoide lá no osciloscópio? Lembra? Se aumentar a frequência, a onda vai ficar bem achatadinha. Então ela vai ter um alcance menor, com a mesma energia. Porque para gerar aquela onda ali, você precisa de mais energia. Se você alarga, você consegue chegar mais longe. Entendeu? Você vai precisar de mais energia. Na verdade, você vai precisar de mais energia também. Muda a amplitude. Vai mudar a questão de modulação. Tá? São características diferentes. Para você criar uma comunicação, você precisa necessariamente ter um transmissor e um receptor. Então, quando você comprar esses módulos, não adianta você comprar só um transmissor ou só um receptor. Por isso tem que comprar um par, né? Então, se um dia você for comprar, você tem que, na comunicação, você tem que sempre pensar
em quem vai transmitir, mas também em quem vai receber. Tá? Porque senão não tem comunicação. Tá certo? Então, nós, seres humanos, nós temos a boca, temos o ouvido, né? Então, é muito ruim só falar e é muito ruim só ouvir, né? Então, é importante ter as duas coisas porque o diálogo é as duas coisas. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter a comunicação aqui. Ó, você vai ter essa comunicação. Vamos lá. Essa comunicação, ela precisa ser ideal para a internet das coisas. E para ser ideal para a internet das coisas, você precisa de algumas características. E uma delas é que ele falou que é alcance. Então, você precisa ter alcance. E esse módulo aqui, LoRa, ele vai lhe dar essa característica de alcance. Detalhe. Olha a antena aqui. Agora a antena. Tá vendo? A antena Oi? Mais elaborada, né? Olha a diferença. Essa aqui é a antena que o Luiz Gustavo fez. Tá? Essa antena que ele fez, né? Vou olhar só para ele agora ali. Essa aqui... Não, tô brincando. O trabalho, né? E essa aqui é a antena definitiva, tá? Então, assim, o alcance, ele é influenciado pela qualidade da antena. Lembra que eu tive dificuldade aqui no início? Mas, se eu fizer com isso aqui, eu não vou ter problema com a antena. Aqui é a antena definitiva, tá? Chegou bem longe, foi lá embaixo, não foi? Foi. Eu também acho que eu mudei de computador, enfim. Aí... E eu estava colocando ali, não foi? Aqui eu coloquei aqui, enfim. Pode ter a corrente diferente. Você tem que manter o mesmo parâmetro. Beleza, alcance. Precisa ter alcance. Precisa ter baixo consumo de energia. Então o ESP32 LoRa, além de ele conseguir chegar longe na informação, ele consome pouca energia. E por que ele precisa consumir pouca energia? Quem sabe me dizer? Por que um projeto da internet das coisas precisa ter um baixo consumo de energia? Bateria, por exemplo, você tem um consumo baixo, eu vou conseguir alongar isso. o funcionamento. Porque a maioria dos locais não vai ter a rede elétrica. Isso. Então, se não vai ter a rede elétrica, eu preciso ter o processamento, o sensoriamento e a conectividade, que são os três pilares de um projeto de IoT: sensoriar, processar e enviar. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o sensoriamento, o processamento e a conectividade com baixo consumo de energia, senão a bateria em um dia acaba. Já imaginou uma fazenda bem grande, todo dia você vai lá, não faz sentido, né? É melhor você ir lá ver. Então a bateria tem que durar anos. Para durar anos, você tem que ter baixo consumo de energia. Isso, entendeu? Então aqui, ó, longo alcance, baixo consumo de energia. E detalhe, ela tem uma boa imunidade a interferências. Por quê? Porque ela está operando numa região de frequência que é diferente dos sinais de televisão, dos sinais de rádio, do Wi-Fi. Porque, assim, essas ondas eletromagnéticas, elas possuem interferência com a frequência. Então, você pode ter vários dispositivos comunicando. Se cada um tiver uma frequência diferente, ninguém vai atrapalhar ninguém. Então, a interferência é pela frequência. Isso, eu não sei a frequência do micro-ondas. Acho que é 2.4 também, se não me engano. Pronto, o roteador é 2.4 também. Então, se você tiver ali, por exemplo, uma interferência, né, você pode corromper dados. Tá bom? Então, assim, baixa imunidade porque ela está operando numa região diferente de frequência dali do seu... E detalhe, essa rede LoRa, ela tem uma característica muito boa, né? Essa placa LoRa, porque você pode escolher a frequência. Então imagina, você pode ter vários dispositivos e você pode fazer o quê? Você pode setar frequências diferentes para que ninguém atrapalhe ninguém. Então, por exemplo, eu estou falando aqui. Vocês estão me ouvindo. Mas para que a comunicação seja boa aqui entre a gente, não pode estar todo mundo falando ao mesmo tempo. Concorda ou não? Se todo mundo ficar falando aqui, ninguém vai entender ninguém. Porque a frequência da nossa voz é a mesma. Mas eu posso modular frequências diferentes e aí todo mundo vai poder se comunicar aí em qualquer tempo, tá? Então, assim,
esses requisitos para a internet das coisas, a tecnologia LoRa atende. Tá bom? Quer dizer que não dá para fazer projeto com Wi-Fi? Dá. Desde que você tenha o quê? Rede elétrica. Porque o Wi-Fi consome energia, muita energia. Então você precisa ter muita rede elétrica. Ou melhor, você precisa ter rede elétrica à disposição, porque o Wi-Fi consome muita energia. Professor, não dá para fazer com Bluetooth? O Bluetooth não consome pouca energia, mas o Bluetooth ele tem o quê? Um alcance pequeno. Tanto é que Bluetooth é para você usar com fone de ouvido, com celular, tudo próximo. Se ficar distante, o Bluetooth já não pega mais. Para a internet das coisas, eu preciso o quê? De longo alcance. Bluetooth não tem longo alcance, então já... Então o LoRa, ele atende, né? É claro assim, que dependendo do que você está fazendo, é melhor usar o Wi-Fi. Dependendo do que você está fazendo, é melhor utilizar a internet. Dependendo do que você está fazendo, é melhor usar LoRa. Então você vai precisar ver o custo-benefício de cada projeto, tá? Todo mundo entendeu essa parte? Assim, a gente vai passar um pouco aqui sobre esse livro aqui, Projetos com ESP32 e LoRa, de Pedro Bertoletti, tá? Inclusive do Instituto Newton Sebraga, né? Que eu já participei de uma live, inclusive, nunca imaginei na minha vida que eu ia participar de uma live com o Newton Sebraga. Tá lá no meu canal, se você colocar Newton Sebraga e Hélio Gustavo. Aí eu participei de uma live com ele. Vocês conhecem Newton Sebraga ou não? Alguém conhece? Não? Aí eu vou explicar. Newton Sebraga, ele é assim, da eletrônica, quem estudou eletrônica pela internet, né? Todo mundo conhece Newton Sebraga, pelos seus artigos. Então a gente fez uma live e assim, ele tem basicamente assim, muito conhecimento. Não foi ele que escreveu esse livro, mas ele que colaborou, né? Colaborou com a produção desse livro, né? Com o Pedro, né? Oi? Endossou. O que é que esse livro aborda aqui? Ele vai falar da introdução do ESP32 LoRa, a gente vai falar depois disso aqui. Vai falar sobre introdução à placa. Então, uma coisa é a comunicação. Isso aqui na módulo rádio frequência 433, existem módulos LoRa, para comunicação LoRa. Isso aqui é a comunicação RF433. O ESP32 LoRa é a placa que tem tudo. Tem um microprocessador ESP32, tá? Tá aqui ESP32, ó. Esse pretinho aqui é o microcontrolador ESP32. Tem rádio frequência LoRa, que é a conectividade, processamento, conectividade, antena. Tem Bluetooth, acho que isso aqui deve ser o Bluetooth, né? Então tem 3 tipos de comunicação, Wi-Fi. Tem Wi-Fi, Bluetooth e rádio frequência. Então, veja, se eu quiser conectar ele no Wi-Fi, eu consigo. Se eu quiser conectar ele no Bluetooth, eu consigo. Se eu quiser conectar ele com rádio frequência, eu consigo. Então, assim, é um módulo completo. É claro que não é o mesmo preço desse aqui. Mas, dependendo do projeto que você tem, é mais barato do que você jogar um lance de cabo. Tá certo? Então, ele vai tratar da placa em si, ESP32. Eu tenho uma playlist no canal chamada ESP32, né, que eu já falei bastante sobre ela, depois eu mostro para vocês. O livro vai falar também de comunicação ponto a ponto. Então, é um tipo de comunicação que uma placa faz com a outra. Porque entre os dispositivos você tem vários tipos de comunicação. Por exemplo, um homem falando com outro homem é um tipo de comunicação. Um homem falando com uma mulher é outro tipo de comunicação. 2 mulheres falando, comunicação totalmente diferente, tá? Então, assim, entre as placas tem vários tipos de comunicação, vários tipos de protocolo, tá? Outra coisa também, no Wi-Fi você tem um protocolo definido, que é normalmente que segue o protocolo IEE 802.11g.GBN, tem um protocolo fixo para o Wi-Fi. Por isso que onde você chega você consegue se conectar com o Wi-Fi. Você coloca a rede, coloca a senha e se conecta. Por quê? Porque o Wi-Fi tem um protocolo definido. Então, seu celular, mesmo em uma rede diferente, consegue se comunicar. Aqui não.
Aqui não tem protocolo definido, aqui é você que cria o seu próprio protocolo. Então aqui, para gerar uma rede, você vai precisar conhecer mais de programação, porque você precisa criar a sua regra de comunicação. E aqui tem a parte de projeto. Nós vamos ver projeto de sensoriamento. Então, eu utilizei o Arduino para conectar sensores. Como é que eu faço para conectar eles aqui? Então, veja que aqui, ó, ele tem também os pinos, tá? Ó. Ele tem também os pinos GPIO. Aqui, ó, os pinos GPIO aqui, ó. E aí, por exemplo, eu vou soldar aqui, outra aula eu vou trazer ele soldado já, ó. Você conecta aqui, ó. Ó. Você conecta aqui e encaixa ele na protoboard aqui, ó. Encaixa na protoboard. E aí você conecta os sensores da mesma forma. O princípio é o mesmo. Ele vai possuir pinos GPIO, que pode ser usado como entrada ou como saída. É a mesma coisa, tá? Outro projeto aqui é de comunicação com a internet. Via o protocolo que é chamado aqui, eu vou falar depois, que é o protocolo MQTT, tá? E aí tem outros projetos que nós vamos fazer, tá? Então, assim, vai ser algo bem prático que nós vamos fazer, tá? Não são muitos projetos, mas são projetos definidos, tá? Ele fala também no livro de algo bem interessante, que é em relação à segurança, né, de comunicação. A gente vai falar também. Por quê? Porque na internet das coisas, imagine, aqui tem uma rede aberta. Se tiver outro dispositivo operando a mesma frequência, ele pode receber o sinal também. Entendeu? Então, como é que eu faço? Pode acontecer isso aí? Então, pode e vai acontecer. Sendo que, como é que eu protejo a minha informação? Vamos lá. Eu estou conversando com o Felipe aqui. Aí você está me ouvindo. Eu estou falando em português. Felipe entende português e Armando me entende em português também. Se eu falar para Felipe aqui, tu não está me entendendo aqui? Estou falando para ele, mas tu não está entendendo? Qual é a forma de eu falar para ele que mesmo você ouvindo, você não entenda? Quem é que sabe? Usar outra língua. Usar outra língua. Então essa outra língua que é chamada na comunicação, na informática, de protocolo, tá? Protocolo de comunicação. Então eu preciso ter um protocolo que só eu e ele saibam o quê? A regra da comunicação. Você vai estar ouvindo aí, mas você, poxa, o que é que Gustavo e Felipe ele estão conversando? Você cria um código só para vocês se comunicarem e não saber o que Isso, exatamente. Você cria um código só para os dois se comunicarem, tá certo? Ou um protocolo, uma língua que só os dois se comunicam. Tá? Então, assim, existem vários modelos de segurança que você pode adotar. E eu vou falar depois, tá? Mais para frente. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Isso, ó, tá muito bem. Criptografia. Criptografia é a arte, já que você falou, eu vou explicar rapidinho. Criptografia é a arte de proteger a informação. Então, criptografia é a arte de proteger a informação. E aí existem várias maneiras de proteger a informação. Existe outra tecnologia que normalmente é aliada com a criptografia, que é a estenografia. A estenografia é a arte de esconder uma informação. Então, melhor do que Armando não saber o protocolo que o Felipe está conversando, é melhor que ele nem saiba o que a gente está conversando. É melhor que você nem saiba. Entendeu? Isso é esconder informação. Além de você não saber o protocolo, a língua, você nem sabe. Você não está nem ouvindo. Você não está nem ouvindo. Então é justamente isso, é você esconder. E existem várias ferramentas de você esconder informação. Existem várias imagens, por exemplo, que podem chegar no e-mail de vocês, que tem várias informações por trás ali. Você não está vendo, mas a informação está ali na imagem. Sabia disso? Porque toda imagem é uma sequência de bits, né? E pode ter uma informação ali naquela sequência de bits. Quem sabe? Estenografia. Está escondendo a informação. Criptografia é um sistema muito antigo. A criptografia. Foi desde, sei lá, da guerra. Isso. Se escolhe assim, criptografar, cifra de série. Isso. Então, assim, internet das coisas é importante mais por conta disso. Isso aqui é só um fundamento, assim, só para vocês terem a noção
É claro que eu não vou me aprofundar nisso para vocês. A gente vai desenvolver os projetos aqui, tá? Mas vocês precisam ter essa noção. Que só vou conectar, mas precisa ter segurança, precisa ter baixo consumo de energia, precisa ter alcance. Você precisa fazer o custo-benefício do seu projeto. Beleza? Pronto, na próxima aula nós vamos falar sobre introdução ao LoRa, tá? Então, na próxima segunda eu falo mais especificamente dessa tecnologia, tá? Então eu dei uma visão geral, mas tem várias características dessa tecnologia. Tem grupos que desenvolvem essa tecnologia, enfim, eu vou falar mais, tá bom? Beleza? Pronto, podem voltar para a sua base, a gente vai fazer um desafio aqui. Valendo ponto. Para a gente ter acesso a esse livro? Então, esse livro eu comprei fisicamente, né? Eu não tenho ele digital. Aí, basicamente, no momento eu não tenho. Porque eu só tenho físico. Eu só quis comprar. Você pode comprar pela internet. Depois eu posso passar o link, tá?